Às vezes as pessoas se perguntam: existe narcisista mãe? O narcisismo, ele é um transtorno de personalidade. Independe de gênero, se é masculino ou feminino. E da mesma forma se manifesta no sexo masculino, o homem reprodutor, ele acaba sendo pai, e a mulher tem os seus órgãos reprodutores, gera um filho e coloca uma pessoa no mundo. E, consequentemente, ela é mãe. A dificuldade maior que nós temos, principalmente na nossa cultura latino-americana, é cortar, é tirar essa santificação que nós temos pela figura materna, sempre ligada à ideia de Maria, mãe de Jesus, que infelizmente as mães narcisistas não sabem o que é isso. Elas sim, elas têm um transtorno de personalidade e vão fazer com as suas crias, com seus filhos, tudo aquilo que o transtorno de personalidade narcisista traz consigo. Ele vai diminuir. Muitas mães não vão deixar que os filhos não tenham sua própria vida. Não vão permitir que os filhos tenham a sua ideia própria. Ser quem você realmente é. Sempre vai estar te bombardeando, te envolvendo com aquela ideia de pertencimento, que se você não fizer tal coisa, você será excluído do nosso grupo. Eu não vou ser mais sua mãe. Se você não fizer tal coisa, você não vai ser mais amado. E é lógico, por questão de sobrevivência. Todos os filhos, eles vão cegamente fazer tudo aquilo que a mãe quer, aquilo que a mãe deseja. Primeiro, por questão de sobrevivência, então, para receber o alimento que precisa para sobreviver, para ser acolhido, para ser amado, por exemplo, numa selva, para você ser protegido de outros agressores. Então, o filho, intrinsecamente, ele acha que aquela mãe, ela é sagrada. E tudo aquilo que a mãe vai pedir, o filho cegamente, ele vai atender aos desejos da mãe. Só que, graças a Deus, agora a nossa sociedade está despertando para os transtornos de personalidade. E nós estamos conseguindo entender por que tantos suicídios, às vezes na infância, na primeira infância, na segunda infância. Por que tantos adolescentes se matando? Por que tantos adultos se desprezando, não se achando sempre culpado? E às vezes, quando nós vamos estudar, está dentro de nós, da nossa criação, do nosso grupo que nós tanto nos anulamos para nós pertencermos àquele grupo familiar, para nós sermos reconhecidos, para nós sermos aceitos. E às vezes é uma vida inteira. E geralmente quando você cresce num grupo familiar deste, você perde a sua identidade. Você não sabe quem você é. Aliás, é proibido você ser aquilo que você é. Você não pode demonstrar as suas ideias, você não pode manifestar os seus desejos, porque a mãe narcisista, ela sempre vai estar em primeiro lugar. Ela vai manipular você de todas as formas, de todas as áreas. Até mesmo se você, por exemplo, é entendido num determinado setor profissional que você domina muito, mesmo assim, ela vai tentar te confundir dizendo de que ela está certa e você está errado. Mesmo você tendo e sabendo que não é assim que funciona, e mesmo assim ela vai te chantagear. E se você não fizer aquilo que ela quer, ela vai te denigrir. Não apenas vai começar com a família, porque vai querer tirar a sua essência de pertencimento. Vai te pintar como o pior filho. Quando nós falamos de pais narcisistas, especialmente a mãe, porque na mãe é onde mais pega, principalmente nessa cultura que nós temos em endeusar tanto a figura materna. E é lógico, nós temos uma gratidão eterna por todas as mães, porque foi graças a elas que nós existimos.
Mas também não é apenas por causa disso que nós, filhos, temos que ser eternamente escravos, escravizados e não sermos respeitados. Para isso, existe a terapia, que graças a Deus abre os olhos e mostra que a mãe, ou o pai, ou o filho que é narcisista tem aquele tipo de transtorno de personalidade. Então, no primeiro momento, você vai ficar com raiva do seu pai ou da sua mãe. Meu Deus, eu fui manipulado por tantos anos da minha vida. Mas tenha, ao mesmo tempo, piedade. Porque nós vivemos numa cultura de que as igrejas, elas fomentam muito isso. Não, mas vamos fazer uma corrente, vamos fazer uma oração, que seu pai vai deixar de ser assim, a sua mãe vai dar valor, não sei o quê. Só que nós temos que... o espiritismo também ele é muito científico. Nós não saímos dos fatos. É fato, um narcisista não muda. E se o narcisista não escolhe gênero, que seria mais fácil. Não, narcisismos apenas existem em homens. Então, ok, então eu só posso ter pais, irmãos, filhos narcisistas. Mas não, aí independe de gênero. Pode ser no feminino. E no feminino nós temos o quê? Mães, filhas, avós, tias, primas, e aí vai. Então, como ele ele é eclético, então ele pode acontecer em todas as situações. E nós vivemos numa sociedade que muitos falam, não, mas vai melhorar. Não vai melhorar. Não, mas o seu pai com o tempo, quando ele ficar velho, ou sua mãe, vai te dar valor. Não vai dar valor. A tendência é piorar, porque com a velhice vem a senilidade. Pode vir demência, pode vir Alzheimer, pode vir tantas outras doenças mentais que vai agravar o quadro narcísico. E o filho precisa se proteger. E ao invés dos filhos ficarem com raiva, perdi tantos anos da minha vida me dedicando à minha mãe, e ela nunca me valorizou, nunca foi suficiente, tudo aquilo que eu falava, ela distorcia, era contra os meus namorados, era contra o meu casamento, foi, enfim, uma série de coisas que nós ouvimos por aí. E depois vem aquela fase de ódio, de raiva, de você ter sido manipulado por tantos anos da sua vida e hoje você está sem saber para onde ir. Mas não adianta ter raiva, porque o narcisista, apesar de ele saber no seu intelecto o que ele está fazendo, ele tem consciência daquilo que ele está fazendo, mas ele é uma pessoa tão vazia por dentro, tão vazia, que ele tem essa necessidade de humilhar o outro para poder se sentir bem. E isso pouco importa se é seu filho, se não é narcisista. É o transtorno de personalidade que está falando. Quando você receber uma mensagem de um narcisista, você vai sempre ouvir que ele vai estar distorcendo as coisas, falando de você é isso, você é o robô, você que é o ruim, você que está difamando, você... Na verdade, ele está falando dele, mas ele distorce a situação para você se sentir culpado e falar, não, isso não aconteceu, na verdade foi o contrário, mas ele nunca vai assumir que foi ele que fez. Na verdade, ele sempre vai jogar a culpa em você, e mesmo você não sendo culpado, você vai sentir aquela culpa, porque é o que o narcisista faz, independe se é mãe, se é pai, qual o papel dele naquele grupo familiar. É o transtorno que fala mais alto. E não existe essa, é minha mãe, não vai fazer. É narcisista, vai fazer. Então, a melhor proteção que os filhos de narcisistas têm que tomar com os seus pais narcisistas é o contato zero. Se não possível, pedra cinza. Não rebater as agressões, as provocações, ficar uma pedra cinza, sem graça, para não rebater. Espero que tenham gostado dessa dica. Compartilhe o máximo possível com as pessoas que existem muitas vítimas de narcisista. Me acompanhe nas redes sociais, Adjudando, a advogada, sempre te ajudando. Muito obrigada, um grande beijo e já deu tudo certo.